Alô, turminha. Bom, vamos à resolução comentada da P1. Provinha que tava super legal. Então, a primeira questão da P1 a gente tinha uma função definida por partes, onde para x diferente de P, ela assume aquela regra módulo da diferença da raiz dividido por x menos ponto e L para x igual ao ponto. E a questão é determinar tal L para que f seja uma função contínua. O que acontece? Como a função é uma função contínua em todo ponto do seu domínio, diferente de P, por ser quociente de funções contínuas e o denominador não se anula nesses pontos, então propriedade de limite, basta a gente saber o que acontece no ponto x igual a P, que é justamente esse ponto crítico. Se a gente conseguir determinar L de tal maneira que f seja contínua em P, então a f será contínua como um todo. Caso contrário, ela não vai ser contínua, portanto descontínua. Legal. Então, o que acontece? Essa questão aqui era para testar nossos conhecimentos, assim, no sentido de noção de continuidade de função, limites laterais e também a técnica de cálculo de limite por fatoração. Bom, então para responder essa questão, a gente tem que saber o seguinte, olha, para f ser contínua nesse ponto P, o valor L, que é a imagem da função no ponto, deve ser igual ao limite da função tendendo a esse ponto, definição de continuidade. Bom, e esse limite o que é? É o limite desse quociente aqui, que é a regra da função para x diferente do ponto. Então, o L, que faria com que a minha função fosse contínua, ele é determinado dessa maneira. Legal. E aí agora o problema se resume a calcular esse limite aqui. E como é que eu calculo esse limite? Ora, no numerador eu tenho uma função modular, ela é definida por partes. Então eu tenho que quebrar esse limite em dois e isso consiste em fazer uma análise dos limites laterais dessa função no ponto P e a gente faz isso então fazendo a análise como que a função se comporta a valores negativos do módulo e a valores não negativos do módulo. Então, para valores à direita do ponto P, ou seja, valores maiores que P, esse cara aqui, essa diferença de quadrado, ela é não negativa, portanto o módulo é esse mesmo número, substituído aqui. Quando a gente olha para valores, me aproximando de P, por valores à esquerda de P, ou seja, menores que P, essa diferença de raízes é um número negativo, então o módulo disso é a troca de sinal, o oposto disso. Então, esse é a regra da função à esquerda do ponto P. Muito bem, então para esse limite existir, os limites laterais à direita e à esquerda devem existir e ser iguais. Ótimo, então agora eu tinha um problema inicial, esse problema se resume em calcular um limite, agora esse problema se expandiu para calcular dois limites e verificar que eles são iguais. Bom, se são. Vamos fazer isso, vamos primeiro calcular o limite para x tendendo a p pela direita. Então, vamos pegar x tendendo a p pela direita, de raiz de x menos raiz do ponto P, x menos p. O que a gente faz nesse limite? A gente apela para a fatoração do denominador. Então, a gente... Aí eu vou para o próximo limite, né? A gente escreve esse cara do denominador assim, x tendendo a p pela direita, como raiz de x menos raiz de p, raiz de x mais raiz de p. Isso. E lá em cima eu já tinha o raiz de x menos raiz de p. Porque agora o que acontece? Eu tenho o termo em comum que causa problema no cálculo do limite por substituição no numerador e no denominador. O que eu faço? Eu simplifico, tchum, tchum, achei uma regra de uma função que é igual à anterior para todos os caras do domínio, exceto no ponto limite. Então, isso aqui é o limite x tendendo a p pela direita de raiz de x mais raiz de p. Essa nova função é uma função contínua no ponto P, então agora sim esse limite pode ser calculado por substituição, e isso aqui se torna a função aplicada no ponto P, que é 1 sobre 2 raiz de p. Então, esse aqui é o limite lateral à direita.
Muito bem, vamos ver o outro limite. O limite lateral à esquerda, para x tendendo a p pela esquerda. Para x tendendo a p pela esquerda, a única diferença que a gente vai ter aqui, ó, vai ser o seguinte, tan x menos p. Eu tenho um sinal de menos na frente da regra que é exatamente igual ao meu limite anterior. Então, o que acontece? Se a gente executar os mesmos passos que foram executados aqui, daqui para lá 1 e daqui para cá passo 2, então se a gente executar os mesmos passos aqui, 1 mais passo 2, esse cara aqui é o limite para x tendendo a p pela esquerda de menos 1 sobre raiz de x mais raiz de p. E o mesmíssimo argumento se aplica aqui, eu posso calcular esse limite por substituição, e isso é 1 menos 1 sobre 2 raiz de p. Então, o que aconteceu com esses limites laterais? Esses limites laterais são opostos, não são iguais, né? O único número que é igual ao oposto dele é o zero, e esse número não é zero. Então, os limites laterais não existem. Então, quando a gente retorna aqui na nossa questão, esses limites aqui são diferentes. Então, o fato deles serem diferentes significa que este limite não existe. Qual é o limite que a gente está falando? A gente está falando desse limite aqui. Se esse limite aí não existe, significa que não há valor que L possa assumir de maneira tal que a função seja contínua. Não tem, esse limite não existe. Acabou. Tá bom? Significa que a função sempre vai ser descontínua nesse ponto. É basicamente isso. Vamos para a próxima questão, a questão número 2. A questão número 2 eram dados dois limites mais ou menos abstratos, assim. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Onde não tinha uma regra bem definida para a função f nem para a função g, e tinha uma pancada de limite de informação aí envolvendo essas funções a respeito de limite que dava uma impressão que, por propriedade de limite, talvez desse para resolver. E batata, essa questão era justamente para isso, para testar os conhecimentos em propriedades de limite e também o corolário do teorema do confronto, né? Que uma função limitada vezes outra que vai a zero, vai a zero. Tinha uma pancada de limite de fato, mas não era muito complicado de se fazer se já fosse direto ao ponto, assim, né? Quer ver? A gente tem várias informações aqui. Na alternativa A, dizia o seguinte, ó, nada se pode dizer a respeito desses dois limites que estão aqui. F vezes cosseno e o outro um quociente de g por um polinômio. A alternativa B dizia que esse limite aqui, g seno é zero e f sobre g é o a sobre b, que é o limite 1. A alternativa C, que nada podia se dizer a respeito desses dois limites. A alternativa D, um valor aqui para o limite do quociente e outro valor aqui para o limite do quociente da g por um polinômio. Todas as questões, o que variavam era esse valor de A assumido aqui no limite 1 e de B assumido aqui no limite 2. Tá. Então, vamos ver se a gente não pode dizer nada mesmo a respeito desses limites aí no item A. Vamos ver se a gente não consegue fazer nada. Vamos pegar o primeiro limite ali, no item A, é o limite de f de x vezes o cosseno de 1 sobre 1 menos x, para x tendendo a 1. Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse limite aí, a informação que eu tenho do enunciado do meu exercício é o seguinte, ó, eu conheço o limite verde aqui, ó, f de x sobre 1 menos x ao cubo. Então, quando eu voltar lá, para eu ter um limite que eu conheço, eu preciso ter 1 menos x ao cubo aqui embaixo da f de x. Mas para eu ter esse cara aí sem alterar a função anterior, eu preciso multiplicar por esse mesmo cabra aí essa função. Pronto. Então, eu continuo com o meu limite original através dessa multiplicaçãozinha aí que eu fiz.
E agora note o que acontece com essa construçãozinha. Quando eu olhar para esse quociente em vermelho, eu sei que esse limite aqui é A, pelo meu exercício. Quando eu olhar agora para esse segundo limite aqui, cosseno vezes 1 menos x ao cubo, olha que bonitinho. Essa função cosseno aqui é uma função limitada, mesmo que ali no denominador do que está dentro da variável aquilo exploda, cosseno controla. Multiplicando 1 menos x ao cubo, que quando x vai para 1, isso vai para 0. Então, essa função aqui vai para 0 no limite. O que está acontecendo com o limite dessa multiplicação? Ora, o limite dessa multiplicação é a multiplicação dos limites quando eles existem. E a gente decompôs esse limite em dois, o em vermelho da esquerda que vai para A, que existe, o vermelho da direita que vai para 0 e existe, porque a gente calcula pelo teorema do confronto. E isso aqui, então, é A vezes 0. A multiplicação dos limites e, portanto, 0. Ora, então eu posso dizer algo a respeito desse limite aí. E o segundo limite que aparece na alternativa aqui, ó, é g quocientado por 1 menos x quadrado. Vamos ver esse limite aí, g de x tendendo a 1, g 1 menos x quadrado. Ora, nesse caso, o que acontece? Se a gente lembra lá do enunciado, o que eu conheço é o limite de g quocientado por 1 menos x. Mas quando eu olho para esse 1 menos x quadrado aí, eu pelo menos já vejo isso aqui, ó, 1 menos x vezes 1 mais x, pelas técnicas lá de cálculo de limite por fatoração. E aí, então, eu tenho aí, quando eu reescrevo esse limite agora usando essa decomposição, eu tenho isso aqui, né? Limite de x tendendo a 1, g de x sobre 1 menos x vezes 1 sobre 1 mais x. Tudo isso aqui no denominador, assim, multiplicando. E agora, como no caso anterior, o análogo do caso anterior é o seguinte, ó, g vezes 1 menos x, eu tenho a informação lá do exercício que isso aqui vai para b. Agora, eu sei calcular limite por substituição, porque essa função aqui em roxo ela é uma função contínua, e quando x tende a 1, isso aqui vai para meio. Então, eu tenho aí a multiplicação de duas funções novamente, o limite das duas funções existe, então o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, e, portanto, então, isso aqui é o limite da primeira vezes o limite da segunda, que é b sobre 2. Ora, então a primeira afirmação dizia assim, vamos voltar lá, nada pode ser dito a respeito desse limite e desse limite. Não é verdade, a gente pode dizer a respeito de um e de outro, então não é essa a alternativa. Bom, quando a gente olha para a alternativa B, a gente tem aqui o limite de g vezes seno, e a gente olha para o que a gente conhece aqui no limite de laranja, a gente consegue perceber que se a gente multiplicar por 1 menos x em cima e dividir por 1 menos x embaixo, a gente ganha o limite de uma, que é b, vezes uma que vai para 0, vezes seno, que é limitada. A gente reproduz exatamente o mesmo argumento feito no item A para essa daqui. Então, esse limite é 0. E o outro limite que aparece aqui é o limite do quociente, f sobre g. Vamos ver o que acontece com esse limite de f sobre g. Então, vamos aqui para B, limite de f de x sobre g de x, quando x tende a 1. Ora, sobre esse limite em particular, eu não sei dizer nada. Só que, como eu sei que o limite da f sobre 1 menos x ao cubo, isso aqui é a, quando x tende a 1, e eu sei que o limite da g, quando x tende a 1,
isso aqui é B, eu sei o seguinte, o quociente dessa primeira função aqui por essa segunda função aqui, o quociente disso tem limite para x tendendo a 1 e vai ser o quociente dos limites. Então, o que eu quero dizer é, isso aqui eu posso dizer pela propriedade de divisão. O limite da primeira função ali, ó, f de x sobre 1 menos x cubo, tudo isso pela segunda, g de x, 1 menos x. Esse limite existe sim, e é o quociente do limite 1 pelo limite 2. Ora, usando a propriedade de limite, vamos ver então o que é esse quociente aqui, ó. Eu já sei que esse cara de fato vai ser A sobre B. Vou deixar aqui até colocar aqui, ó. Esse cara aqui vai ser A dividido por B. Esse limite aqui para x tendendo a 1, quando eu fizer a devida multiplicação aqui para escrever como um quociente só, isso aqui vai ser 1 menos x f de x em cima lá, e aqui embaixo 1 menos x cubo g de x. E olha só, já apareceu um f de x sobre g de x aí. Ó, esse cara aqui apareceu. Eu sei que o limite desse quociente existe por hipótese, só não foi dito quanto é, né? Então, esse limite existe. E aí, eu também tenho esse limite aqui, né? 1 menos x dividido por 1 menos x ao cubo. E aqui, de novo, entrava a fatoração. Por quê? 1 menos x ao cubo, como 1 é raiz, pode ser decomposto assim, ó, como 1 menos x vezes 1 mais x quadrado. E lá em cima eu já tenho 1 menos x. Então, quando eu faço essa decomposição, eu tiro aqui o problema do denominador e agora eu posso calcular esse limite verde por substituição para x tendendo a 1, que vai ser esse cara aqui aplicado a 1, que é 1/3, né? Isso. Então, isso aqui é 1/3 vezes o limite da que está em vermelho, que eu falei que o enunciado, né, diz que existe, mas eu não sei quanto é. E isso aqui a gente viu que é A sobre B. Então, a hora que eu passo esse 3 aqui, multiplicando para cá, esse limite do quociente, de fato, é 3 vezes A sobre B. Então, quando a gente volta lá na alternativa B, estava dito que esse quociente aqui é o quociente de A sobre B. Não, a gente acabou de ver que é 3A sobre B. Então, essa alternativa não rola. Bom, a alternativa C. Nada pode ser dito a respeito deste limite e deste limite. Não, a gente pode dizer, a gente viu no item A que esse cara é 0 e a gente acabou de ver também que esse cara aqui é 3A sobre B. Então, essa alternativa não rola. E a alternativa D, olha, o limite do quociente é esse cara, que era o que era, para os devidos valores de A e B. E o limite deste cara, que foi o que a gente calculou lá no item A, é B sobre 2. Então, na verdade, essa questão, ela tinha duas afirmações corretas? Não, só uma mesmo. Só a D, né? A D é a alternativa correta. Não é que era D para todo mundo, porque eu acho que embaralha os itens, mas era a que tinha esses resultados. Então, essa aí foi a questão número 2 para praticar nossas noções de propriedade de limite. Vamos à questão 3. A questão 3 era para gente praticar aí a noção de limitação e consequência do teorema de confronto. Porque o que acontece? A hipótese que me era dada, envolvendo aí uma espécie de quadrado de duas funções, que lembrava uma equação, lembra a equação de uma circunferência, mesmo os casos que envolvem potência racional, mas de qualquer maneira.
De bate-pronto, quando a gente olha para essa igualdade, a ideia é a seguinte: eu estou somando dois valores variáveis ali, ok? E eles estão sempre dando um valor fixo. E são dois números não negativos. Olha, isso aí é uma coisa limitada, não é? Porque se uma função explodir, quanto que eu somo a outra, um valor não negativo, de maneira tal que eu consiga manter o tamanho P? É meio complicado. Bom, então isso aí era já para gerar uma ideia de limitação que levava então a olhar para esse limite aqui com olhos já de teorema do confronto. E ainda também observar o seguinte: esse cara que aparecia no denominador aqui, com uma potência negativa, não é um cara que zerava o denominador. Aqui era para ver se vocês estavam de orelha em pé com as potenciações da vida. Porque esse cara que aparece ali com potência negativa, na verdade, ele tá lá em cima com potência positiva, uma raiz cúbica, na verdade, a gente tem aqui, vezes a função f de x. E aí, quando eu olho para esse cara desse jeito, ora, aqui para x tendendo a p eu tenho uma função contínua que vai a zero. Eu não preciso saber o limite da f. Se eu souber, eu posso usar a propriedade da multiplicação. Mas a informação no exercício não me é dada informação de que o limite da f existe. Só que tem uma coisa ali que parece uma propriedade de limitação. Então, se essa função for pelo menos limitada, o teorema do confronto diz que esse limite é zero. E aí, como é que eu vou atrás da limitação da f? Eu vou atrás através da hipótese que foi dada. O que acontece? Quando a gente olhar para o módulo da f de x elevado à potência que aparece aí no seu, isso aqui vai ser sempre menor ou igual que o módulo dessa função aí, elevado a essa potência, mais o módulo da g elevado à potência. Porque esse número aqui, ele é sempre não negativo nesse exercício. Então, um número é sempre menor ou igual a ele somado a alguma coisa. E esse cara aqui agora, a gente tem que é uma constante. Então, dessa propriedade aqui, eu tirei o seguinte, que o módulo da função elevado a uma potência é menor ou igual que uma constante. E daqui o que acontece? Se eu extraio a raiz quésima dos dois lados, eu tenho a limitação da f. Então, a f é limitada e, de fato, pelo teorema do confronto, então esse limite original aí é zero. Bom, essa aí não era muito cheia de segredos. A questão 4 era sobre o limite fundamental do seno. Essa aqui, eu acho que apareceu no grupo um pessoal tentando resolver ela, se eu não me engano. Eu achei que ia estar todo mundo praticadinho desse aí. Deixa eu achar a minha aqui. Bom, então o que acontece? Quando a gente olha para esse cosseno de x elevado a p menos 1 sobre x menos p, na verdade vamos olhar só lá em cima, o cosseno de x menos p menos 1 antes. Um limite de bate-pronto com cosseno eu não sei, o que eu sei é do seno, por conta do limite fundamental, mas eu sei olhar para o cosseno, de certa forma, através do seno, utilizando essa identidade trigonométrica aqui, né? O seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Porque daí o que acontece aqui? Dessa relação, eu tiro que o cosseno de x é 1 menos seno quadrado de x, e eu vou considerar só a raiz positiva, porque aqui dentro eu só estou com valores que fazem sentido x's positivos. Em alguns casos tem quando a potência p é par, o cosseno sempre vai ser não negativo, e nos casos em que p não é par, a gente está considerando, claro, valores
para números p racionais, que não são pares, valores à direita do x. Então, quando eu olho para esse cosseno de x a p menos 1, eu posso ver esse trem aqui como isso aqui. 1 menos seno quadrado de x a p, tudo isso menos 1. E aí, quando eu olhar para esse cara assim, e olhar lá para o meu limite original, então aqui eu tenho o cosseno de x a p menos 1 sobre x elevado a p, eu posso reescrever esse limite, então, por essa substituição aí, como raiz de 1 menos seno quadrado de x a p menos 1 sobre x a p. E agora ainda tem um problema, né? Que o denominador está indo a zero. E aí, quando a gente tem uma diferença assim de raiz, porque de certa forma que eu tenho a raiz de 1 no 1, a gente sabe como calcular esse limite, através da multiplicação do conjugado da raiz que aparece. Então, aqui também aparece outra técnica de limite, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz do um mais raiz do outro. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por raiz de 1 menos seno quadrado de x a p mais 1 sobre a mesma coisa. Por quê? Porque daí aqui em cima eu vou ter a diferença dos quadrados dos dois termos, então eu vou ter 1 menos seno quadrado de x a p, o quadrado disso, mais o quadrado do segundo, que é 1. Quando... mais não, menos, né? Menos, desculpa. A diferença dos quadrados. Isso, menos. E aí eu subtraio 1 com menos 1, eu fico só com menos seno ao quadrado de x a p em cima. Então, eu já vou deixar esse cara ali. Então, eu vou ter aqui menos seno ao quadrado de x a p. E aqui embaixo, eu vou ter o x elevado a p multiplicando aquela raiz, né? 1 menos seno ao quadrado de x a p mais 1. E agora, se eu perceber que aqui em cima eu tenho um seno quadrado e eu vou escrever esse seno quadrado aqui assim, ó, como seno de x elevado a p vezes seno de x elevado a p, o que acontece? Eu tenho um limite fundamental aqui. Onde que eu tenho limite fundamental? Nesse seno de x elevado a p com p, porque é seno da variável indo a zero sobre a mesma variável indo a zero. Então, esse cara aqui, eu sei que é 1. E o outro limite que eu tenho, que é o que eu vou colocar aqui em verde, veja o que acontece. Para x tendendo a zero, eu tenho um quociente contínuo de função, porque o denominador não se anula próximo do zero. Quando x é zero, seno é zero, eu tenho raiz de 1 mais 1, dá 2 embaixo. E lá em cima, ok, seno de x elevado a p vai para zero, porque a seno é uma função contínua. Então, esse limite em verde vai para zero. Então, aqui eu tenho a multiplicação de duas funções cujos limites existem. De novo, propriedade de limite aparece aqui. Esse limite é 1 vezes zero e, portanto, é zero. Muito bem, muito bom. Eu não lembro se eram exatamente essas alternativas, mas tinha uma que o limite não existe. 1, 0, o valor que aparecia na potência da variável, e acho que era menos infinito ou NDA. E, finalmente, a última questão sobre o último limite que a gente viu após as funções exponencial e logarítmica. E aí, esse aqui, apesar de ter dado pane quase que geral, assim, pelo pouco que me pareceu, não era muito complicado. Porque, olha só, o que a gente faz nesse limite aqui? X tendendo a zero. Primeiro de tudo, quando a gente olha para esse quociente aí, ln, x mais 1, AP, sobre x, eu posso olhar isso como 1 sobre x vezes ln de x elevado a p. E aí, quando eu faço isso, resolvo a vida,
Porque agora a gente usa a propriedade do ln. Quando eu tenho uma coisa multiplicando ln, isso aí passa lá dentro dele como potência. Então, isso aqui acaba se tornando o limite de ln de x mais 1 elevado a p sobre x. Passo aquilo ali multiplicando. E o p, por sua vez, cai para o lado de fora, de maneira análoga, né? Já podia ter mandado os dois de uma vez. O p, por sua vez, que também é uma potência, eu mando para o lado de fora. Então, isso aqui vai ser limite para x tendendo a zero de p vezes ln de x mais 1 elevado a 1 sobre x. Bom, e aí eu tenho ali dentro do ln uma coisa que vai ser assim, ó, limite para x tendendo a zero de x mais 1 elevado a 1 sobre x. Esse cara aqui, para quem praticou legal, já viu o limite fundamental aqui, porque isso aqui é, se eu trocar de variável, o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu faço a mudança aqui, né, y igual a 1 sobre x. E aqui eu coloquei x mesmo, mas aí pode ser y, né, para não gerar discórdia. Então, esse aqui é o limite fundamental. Esse limite aqui, a gente sabe que é e. Então, o que está acontecendo aqui no limite que me é dada na questão? A variável aqui dentro do ln está indo para e. E o que acontece? O ln é uma função contínua. Sendo uma função contínua, que é a inversa lá da exponencial, que era uma função bijetora contínua, esse limite aqui, de ln aplicado a esse cara, existe. E é a função aplicada no ponto limite, que é justamente, então, p vezes ln de e. Só que ln de e é 1 e, portanto, isso aqui é p vezes 1. Esse aqui era a potência p que aparecia dentro lá do limite. E boa! Provinha legal, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida que ainda perdurar, é só me mandar mensagem.